Você não pode abrir a Bíblia, sentado mesmo, tá? Em nome de Jesus, em Lucas, glória a Deus, 6:45. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sinto grandemente a presença do Senhor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Desde a hora que eu cheguei nos louvores, aleluia. Quando todos os jovens tomaram aqui o púlpito aqui, a presença do Senhor foi grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, Ele está presente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 6. Vou estar lendo do 45. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 46. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Aleluia. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observam, eu vos mostrarei a quem, glória a Deus, assemelhante. Aleluia. O 48, glória a Deus. É semelhante ao homem que edificou uma casa, glória a Deus, e cavou e abriu bem, glória a Deus, fundo, glória a Deus, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, glória a Deus, bateu com, glória a Deus, ímpeto a corrente naquela casa, aleluia, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me deu essa palavra agora no final da tarde, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E logo aqui no primeiro capítulo, Deus falou grandemente comigo aqui no 46, aleluia. Aonde que diz aqui, porque chama Senhor, Senhor, aleluia, e não me obedece, aleluia. Glórias a Deus. O pastor tem tocado muito nessa tecla, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Quantas vezes o pastor nos pede algo, aleluia, e nós não obedecemos, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que você é servo, aleluia, daquele que você obedece, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. A gente fica triste, aleluia, quando nós vemos pessoas se perdendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que, aleluia, outrora estavam na presença de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas por não ter, aleluia, fundado, aleluia, por não ter firmado seus alicerces, aleluia, na palavra, na rocha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, hoje não se encontra afastado da presença de Deus, aleluia, glórias a Deus. Por quê? Aleluia, porque deu ouvidos, aleluia, aquilo que o mundo oferece, louvado seja o nome do Senhor, e não firmou os alicerces da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Nos últimos dias, aleluia, as pessoas, aleluia, elas querem vir à igreja, aleluia, para ouvirem palavras, aleluia, que massageiem o seu ego, aleluia, que levante o seu ânimo, glória, seja dado o nome do Senhor, aleluia, mas o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquela igreja que ainda prega a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos últimos dias o Senhor vai dar lapada mesmo, aleluia, porque o Senhor, Ele quer salvar, aleluia, glória a Deus. Não espere mais que o Senhor venha passar a mão na tua cabeça, aleluia, não, porque o Senhor, Ele quer te salvar, aleluia, que o Senhor nessa noite, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, aleluia. Nós vemos a igreja, aleluia, sempre em busca de algo, aleluia. Não, eu vou para a casa do Senhor, aleluia, que eu vou buscar a minha bênção, aleluia. Ô irmão, você não vai na casa do Senhor hoje, aleluia, tem bênção para você, aleluia. Glórias a Deus, todos nós vemos a casa do Senhor em busca de algo, aleluia. Mas quando nós entendemos, aleluia, que nós temos que vir na casa do Senhor para agradecer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vir na casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, para louvar e agradecer o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos, aleluia, que naqueles últimos dias, aleluia, as pessoas, elas estavam desligadas, aleluia, elas estavam ali, casavam, se davam em casamento, aleluia, e não iam ali pregando, aleluia, anunciando, oh
Senhor. Louvado seja Deus. Aonde que você tem firmado a sua fé? Aonde que você tem firmado a sua confiança? Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Porque se você está com a sua fé firmada, aleluia, na areia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Qualquer vento vai te tirar da presença de Deus. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor não quer que ninguém se perca. Oh glória, louvado seja dado o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho falado com o Senhor, porque eu mesmo com a minha pouca fé, aleluia, eu estou aqui, Senhor. Mesmo com a minha pouca força, eu estou aqui, Senhor. Você pode dizer isso, aleluia, eu estou aqui, Senhor. Mesmo com a minha pouca força, aleluia. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Ou você é aquela igreja, aleluia, que o Senhor diz, aleluia, você é morna e eu vou te vomitar, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Seja a igreja do Senhor, aleluia, quente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Diz a palavra do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A quem você tem obedecido, louvado seja Deus. Oh glória! A quem você tem dado ouvidos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aqui em Tiago 1, 22, se eu puder estar colocando aqui, mas está lá em Tiago 1, 22, aleluia! Glórias a Deus! A quem que você tem dado ouvidos, oh glória! Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que o Senhor fala aqui, aleluia, neste lugar é a voz de Deus, aleluia! Oh glória, louvado seja dado o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. A quem você obedece, a quem você está ouvindo, aleluia, dando ouvido, é a quem você serve, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor tinha falado no meu coração, quantas pessoas, aleluia, que estão esfriando, aleluia, na fé, que estão, aleluia, parando na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Porque não tem dado ouvidos, aleluia, glórias a Deus, não tem, aleluia, obedecido a voz de Deus, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o Senhor deu uma ordem para Samuel, aleluia, e disse, vai e fala a Saul, oh glória, que mate todos, aleluia. É para matar todos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Era muito fácil, era só ele obedecer, aleluia. Glórias a Deus. Mas não, ele não matou, aleluia. Ele deixou o Gigal, aleluia. Ele deixou as ovelhas, aleluia. Deixou as novilhas, louvado seja o nome do Senhor. Deixou o rei Gilgal, aleluia. Ele era tão misericordioso, ele era tão bonzinho, coração tão bom. Por que ele não deixou as crianças? Não, ele matou todos, mas ele trouxe o rei. Por que ele trouxe o Gigal? Aleluia. Por que ele trouxe as melhores ovelhas? Aleluia. Os novilhos, aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor já nos diz, aleluia, que é melhor obedecer do que sacrificar, aleluia. Ele não obedeceu a voz de Deus, aleluia. Glórias a Deus. E Deus usou a boca do profeta e diz, Deus, hoje ele te rejeita, oh glória, louvado seja dado o nome do Senhor. E nessa noite Deus fala conosco, aleluia. Deus nos dá oportunidades, aleluia. Glórias a Deus, para que nós venhamos obedecer ao Senhor, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Tantas vezes eu tenho visto ministrações aqui nesse lugar, aleluia. Obedecer, aleluia. Glórias a Deus. Dá ouvido àquilo que Deus fala, aleluia. Glórias a Deus. Para que o Senhor não venha, aleluia, te rejeitar, aleluia. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Para que o Senhor não venha te rejeitar. Aleluia, Jesus. Porque triste é, aleluia, aquele que Deus rejeita. Saul, aleluia, foi rejeitado. Aleluia, e Samuel, por gostar tanto de Saul, ele orava. Ele buscou a Deus, né? Aleluia, pela vida de Saul. Mas o Senhor falou, por que tu está perdendo o teu tempo? Por que tu está perdendo o teu tempo? Eu já o rejeitei, aleluia. E eu já tenho escolhido, oh glória. Louvado
Louvado seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nessa noite vamos dar ouvido à voz de Deus, aleluia. Vamos obedecer, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, aleluia, 1:22. Seja praticantes da palavra e não ouvintes. Glórias a Deus. Não só ouvintes, enganando-se a si mesmo. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos crentes, aleluia, que vivem enganando-se a si mesmo, oh, glória. Vem na igreja, ouve a palavra, aleluia, e não a pratica, aleluia. Glórias a Deus. São crentes mentirosos que estão se enganando a si mesmo. É uma palavra forte, aleluia, mas já falei. Deus, Ele quer te salvar, aleluia. Deus, Ele não quer massagear o teu ego, Ele não quer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que você saia daqui, aleluia, todo feliz, porque Deus falou que vai te dar uma casa, que vai te dar um carro. Não, Deus, Ele quer te salvar, aleluia. Oh, glória. Louvado seja dado o nome do Senhor. A palavra nos diz que nos últimos dias, aleluia, Deus ia, louvado seja o nome do Senhor, crianças iam profetizar, velhos e pessoas, oh, glória. Aleluia, Deus, Ele fala com a igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, Ele está falando com a igreja, mas a igreja está como nos dias de Noé. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje, por ser um final de semana, aleluia, era para a igreja estar cheia, glórias a Deus, aleluia. Eu digo isso porque todos os sábados, né, geralmente está assim, aleluia, glórias a Deus. Mas o que é isso? Pessoas que ainda não firmaram, aleluia. Sim, tem muitas que têm os seus compromissos, muitas pessoas que não conseguem vir, aleluia. Estou vendo pela live, aleluia, estão intercedendo, aleluia. Mas tem aquelas, aleluia, que não firmaram, aleluia, na rocha, que não firmaram a sua fé, que não firmaram o propósito diante do Senhor, aleluia. E passaram por uma luta hoje, aleluia, e cadê? Passou algum vento hoje, cadê, aleluia? Porque não estava firmado, irmãos, aleluia. A luta ela vai vir, aleluia. Glória a Deus, o vento ele vai vir, aleluia, todo dia sobre a tua vida, oh, glória. Foi ministrado aqui a semana passada que hoje em dia você tem que matar 2 leões por dia, oh, glória. Aleluia, não é mais um, aleluia. Então Deus ele está falando, irmãos, não é fácil, aleluia. Não é fácil, só você aceitar Jesus, você está salvo, irmãos. É tomada a força, oh, glória. Nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre gosto de dar exemplo dos crentes de Bereia, aleluia. Eles ouviam a palavra de Deus, aleluia, e eles iam lá, né? E eles iam conferir. Louvado seja o nome do Senhor. E quem era que estava pregando naquele dia para eles? Era Zé Luiz? Não. Era o pastor Afonso? Não, aleluia. Era, louvado seja o nome do Senhor, Paulo pregando para aqueles homens, aleluia. E eles iam testar, eles iam, aleluia, conferir, aleluia, na palavra de Deus, aleluia. Mas hoje em dia não. Nós vamos na igreja, o pastor prega lá qualquer coisa que ele escreveu nos seus bolsos, qualquer coisa lá, aleluia. Você recebe aqui e vai para casa, aleluia. Mas quando você sai da fora, aleluia, você está vazio, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você tem que vir aqui, você tem que sair alimentado, de bucho cheio, oh glória, aleluia. Você tem que sair daqui alimentado, irmãos. Não adianta você entrar aqui e sair vazio, oh glória, por falta de examinar as escrituras. Louvado seja dado o nome do Senhor, aleluia, oh glória. Nós entendemos na história da igreja, aleluia. Não sei se eu posso falar que está na live, mas tinha os ministérios antigamente que você não podia usar a Bíblia, era aquilo, aleluia, que o ministrante falava, aleluia. Você não tinha o direito de testar, você não tinha o direito de acompanhar, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mas hoje nós temos a palavra de Deus, aleluia. Nós não precisamos comer qualquer coisa, não, aleluia, porque Deus, aleluia, a palavra do Senhor está aqui, o alimento. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus.
Louvado seja Deus. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha, aleluia, vinha o vento, vinha a tempestade, e ela permanecia de pé, ó glória, aleluia. Sempre que eu leio essa palavra, irmãos, glórias a Deus, eu lembro de, ó glória, eu estava cavando uma fundação, lá em São Paulo, eu comprei um terreno que era bem, irmão, Deus está falando, amém? Ó glória, Deus está falando, louvado seja o nome do Senhor. E era muito inclino assim, eu comecei a cavar, não tinha experiência nenhuma, só sempre mexi desde toda a minha vida com carro, qualquer coisa de carro, sempre fui, mas não tinha nem experiência de pedreiro, essas coisas. E eu falei, mas eu vou cavar, né? Porque só, né? O meu vizinho era mestre de obra, e o barranco também, o meu terreno era bem embaixo assim, e eu gritava a ele, vizinho, tá bom! Aí ele falou, não. Aí o vizinho foi embora, trabalhei aqui o dia inteiro cavando, aleluia. Quando o vizinho chegou, porque para mim, eu tinha que achar terra firme, eu tinha que colocar ali na sapata, que chama, na rocha ali, no firme, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu cavei tanto, irmão, quando o vizinho chegou, diante do Senhor, estava dentro do buraco já. Eu saí de dentro de uma escada. Eu coloquei uma escada dentro, para sair de dentro do buraco. E a sapata lá, e o vizinho me gritou, tá bom, vizinho! E eu falei, não, tá não, se você está falando que está bom, assim ele tem, está falando que está bom, então eu vou cavar mais, que é para que tenha mais segurança, aleluia! E o vizinho falou, depois ele me explicou, você põe deve ter alguém que entende aqui, a sapata, você põe, não tão profundo, agora a broca que vai. Mas irmãos, eu cavei tanto e eu fui obrigado a colocar a sapata, que geralmente fica lá embaixo, irmão, tinha que sair. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho certeza que ficou seguro, oh glória, aleluia! E assim é, irmão, nós temos que colocar, louvado seja o nome do Senhor, nossas construções, nossos planos, o nosso projeto, aleluia, ó glória, firme, irmãos, firme, calma, irmão. Vai ter alguém que vai falar para você, tá bom, não ora mais, não busca mais, tá bom, aleluia, e o vizinho gritar, tá bom, eu falei, tá, e eu cavando, irmãos, que eu não entendia, eu tinha que achar terra firme, irmão, na minha cabeça tinha que ser terra firme, senão aquilo lá ia afundar, ia. Mas você vai achar muitas pessoas, irmão, muitos vizinhos que vai falar para você, para, chega, tá bom, aleluia, irmão, você não deu ouvidos, aleluia, porque, louvado seja o nome do Senhor, a quem você está dando ouvidos, glórias a Deus, é porque me chama Senhor, e não faz o que eu digo, não me obedece, aleluia. Porque chama Senhor, e não me obedece. Louvado seja o nome do Senhor. É igual um filho, né? Quantas as vezes a gente fala que o filho fala e ele não obedece, mas na hora que ele quer alguma coisa, ô papai! Não é verdade? É assim nós com Deus, é a mesma coisa, nós somos terríveis. Igualzinho o neto também, que é filho 2 vezes, mas é assim, irmão. O Isaac, eu brinco com ele, eu falo, você tem que chamar o papai. Eu nunca chamei meu pai de papai, e eu quero que ele chame de papai, eu acho bonito. Mas ele só chama quando eles precisam, quando eles querem alguma coisa. Irmãos, é terrível. É a mesma coisa nós com Deus. A mesma coisinha. Nós não obedecemos, nós não damos ouvido, mas na hora que nós queremos alguma coisa, ô papai, é igualzinho. Precisa de alguma coisa, é papai, é papaizinho, mas na hora de obedecer, ó glória, na hora de cumprir os mandamentos, de cumprir, aleluia, cadê? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus nos conta também uma parábola, irmãos, que o Senhor tinha 2 filhos, aleluia, e ele chamou os 2, né, para trabalhar, chamou, hoje você vai trabalhar comigo, né, na roça. O Senhor contava as parábolas, né, sempre em cima daquilo da tradição daquela época, né? As pessoas trabalhavam muito na roça, né? No campo, e as parábolas do Senhor era tudo focado nisso, naquilo que as pessoas entendiam, para que elas entendessem, né? E tudo sempre simples, né? A palavra do Senhor e as parábolas do Senhor. Você vai trabalhar hoje comigo na roça? Ele fala, aí teve um que falou, não, eu não vou. Teve outro que falou, não, eu vou. Teve outro que falou, eu vou. Aquele que falou que ia, não foi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que falou que não ia, né, acho que bateu a consciência e falou, não, eu vou.
Aquele que falou que não ia, ele foi. Qual que obedeceu ali ao seu Senhor, ao seu Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo assim é nós, irmão. Deus nos pede alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós falamos, não, eu vou fazer. O pastor pede uma coisa, não, eu vou fazer. Mas nós não faz. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, aquele que ficou ali, não, eu não vou, porque talvez eu não tenha tempo. Não, o Espírito Santo toca no coração, ele vai e faz. Glórias a Deus. E não é diferente, irmãos. Deus, ele fala hoje, simples, como falava antigamente. Porque não é difícil, irmão. Deus está falando nessa noite, eu quero te salvar, eu quero te levar para o céu. Isso é difícil de entender? Ô glória! Deus está falando, eu quero salvar, ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo, ele está querendo levar o máximo de pessoas que ele conseguir, aleluia, para a perdição, aleluia. Ô glória! Se nós vamos meditar, irmão, de tudo que está acontecendo, meu Deus, nós ficaremos 24 horas só de joelho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor venha salvar a nossa casa, ô glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para a nossa família, cegos, né? Tantas pessoas se perdendo, e nós que conhecemos a palavra, queremos fazer com a força do nosso braço, nós queremos, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor diz nessa noite, a quem que você está obedecendo, aleluia, a quem está dando ouvidos, oh glória, porque o Senhor salva, oh glória, o Senhor, ele salva, engrandecido é o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Aqui em João, 2 João 15, acho que vai demorar para achar, e eu vou vendo aqui, 1 João 15, ó. Não mais o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ô glória! Está vendo como a palavra do Senhor é tão fácil de se entender? Você não precisa ir lá, ô pastor, o que é que essa palavra está querendo dizer? Ô irmão, o que é que essa palavra está querendo dizer? Deus está falando, se você ama o mundo, você não ama a Deus, aleluia! Glórias a Deus, se você está firmado, aleluia, nos propósitos do mundo, você não ama a Deus. É forte, irmãos. É forte, porque quantas pessoas, né, estão aí tão maravilhados, tão, né, os olhos brilham com as coisas do mundo, estão tão focados no que o mundo oferece, a tecnologia, coisas que, né, para que as pessoas venham se desligar do foco, do propósito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem pessoas que, se fosse possível, elas pediam para Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando ser arrebatado, ser levado para outro mundo, igual esse, não quer deixar esse mundo, irmão, não quer deixar esse mundo, louvado seja o nome do Senhor, oh glória, mas Deus diz na sua palavra, muito simples, ó, oh glória, glória a Deus, glória a Deus, quem ama o mundo, glória a Deus, ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, se o seu coração está no mundo, se o seu coração está nas coisas que o mundo oferece, aleluia, glórias a Deus, o amor de Deus não está com você, aleluia, a presença não está, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Aí você entra na igreja, e você sai da igreja, e você fala, aleluia, eu não sinto nada, eu não sinto, aleluia, porque o amor de Deus, aleluia, não está com você, glória. Essa é a verdade, irmãos, essa é a verdade, oh glória, você não está sentindo, aleluia, porque a presença de Deus não está com você, o Espírito Santo não está, oh glória. É forte, é difícil de ouvir, irmãos, mas Deus, ele fala, você quer sentir a minha presença, você quer, cava, cava, oh glória, vai se aprofundando, irmãos, vai se aprofundando, vai se aprofundando, oh glória, aleluia. Deus tem falado, irmãos, esses dias Deus falou através da missionária que pregou aqui, para você se aprofundar nas águas, né? Deus falou, ele vai, desce, cava, desce, lá na hora ali, aleluia, que Deus, ele quer te quebrar, nem precisa quebrar, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Você não gosta de louvar aquele louvor, Senhor, quebra-me, não tem aquele louvor, quebra, faz um vaso de novo, irmãos, dói.
dói. Não é? Não, Senhor, quebra, vai, dói mesmo, Senhor, vai, me faz de novo. Já refaz de novo, quebra, amassa, irmão, vai doer. Vai doer, irmãos. Ô glória! Você tem que entender, aleluia, que para Deus refazer, aleluia, para Deus reconstruir, aleluia, vai doer, irmão, mas suporta, que vai valer a pena. Ô glória! Suporta que vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vai valer a pena. Glórias a Deus. Quando você vê o seu filho se converter, quando você vê a tua família vindo na presença de Deus, você vai falar: nossa, doeu, mas valeu a pena. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós temos orado tanto assim para Stacy aceitar o Senhor, né? Stacy, quando era pequena, ela fazia gesto, né? Bailarina, né? De Jesus. Menininha assim. Aí foi crescendo, casou, né? E aí se afastou um pouco. E a gente, quando é pequeno, você consegue levar. Muitas vezes até a semana falava: não obriga, não, eu não obrigo. Quando estiver em casa, eu obrigo. E eu obrigava, mas depois, irmãos, você não pode segurar mais. Você não pode segurar mais. É só orar, né? E só Jesus. Só Jesus para fazer a obra. Mas, irmãos, quando tiver na sua responsabilidade, leva. Não, eu quero ficar. Não, vai. Eu levava. Às vezes ia. Quando era pequenininha, não, eu lembro que muitas vezes eu já preguei. Era eu, a Silvana, a Stacy, pequenininha também da Stephanie, e um irmãozinho que era vizinho da igreja. Para eles, 3, 4 eu pregava. E era muitas, tipo, se eu pregava quase todo culto, né? Que era a igreja que a gente cuidava lá. Então, durante a semana, de tipo quinta, é só eu, a Stacy, a Silvana e o vizinho. Mas eu levava ela, glória. Eu falei: a única membro que nós temos aqui, eu vou deixar não. Ela aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, depois disso, nós orando, nós sempre orando, e assim, a Silvana chega a falar com a Silvana: você tem orado? Eu falei: tem, Silvana, tenho. Você não vê? Eu preciso orar aqui na sua frente. Eu tenho orado, eu tenho buscado, Silvana. Eu falei: Silvana, você foi no Caixense? Eu não falei nada, eu só oro. Esse mesmo dia, eu só oro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, semana, uns 15 dias, aceitou Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Então, irmãos, aleluia. Glória. Olha comigo, aleluia. Mas será que doeu? Será que doeu? Doeu. Muitas vezes ninguém viu eu chorando, mas eu chorava. No chuveiro já chorei. Né? Chorei. Porque as pessoas, quando vê a sua vitória, irmão, acham que veio fácil, né? É que nem aquele louvor diz, né? Ninguém sabe a sua trajetória, né? Ninguém viu, ninguém está vendo você de joelho nas madrugadas, ninguém está vendo você chorando lá no banheiro, no chuveiro. Ninguém vê isso, irmão. Só Deus que vê. Mas quando a vitória vem, as pessoas falam: nossa, por que veio para ele e não veio para mim? Né? Tanto tempo que eu estou buscando, o Senhor não me vê. Né? E o Senhor enxerga ele e não enxerga. Irmãos, tem que ver. Tem que ver quanto que a pessoa desceu, aleluia. Tem que ver quanto que a pessoa não foi amassada. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quando esse episódio que a gente cuidava dessa igreja, quando antes do Isaac, né, nascer, acho que até já falei que veio, Silvana perdeu meu filho, né, antes do Isaac. E Silvana falou: eu não quero mais, porque Deus deu, Deus tomou. E nós estávamos cantando campanha nesse dia, na igreja, nós estávamos dirigindo uma campanha, né? Nesse dia, na verdade, no dia que meu filho, ele morreu dentro do útero, né? Ficou uma semana para poder os médicos falar: não, espera, para que tenha normal, né? Era um médico homossexual e Deus usou a vida dele, porque Deus falou assim: você não queira fazer cesárea, mas todo dia que você olhar para esse corte, você vai falar: olha, cadê o meu filho? Ele ficou só o corte. E o médico foi usado por Deus. Ele me chamou e conversou, porque eles podiam fazer tirar, mas ficou uma semana ela ali lutando, eles
espremendo era que nem uma laranja assim, né? E vai falar, tenha paciência, pai. Tenha paciência, porque você vai me agradecer. Se a gente cortar ela aqui, vai ser muito fácil. Mas todo dia que ela olhar para esse corte, ela vai falar, cadê eu? Né? Ia lembrar. Aí o bebê nasceu assim, tipo, saiu, né? E no dia que eu fui fazer o enterro, lá no Cachoeira em São Paulo, era o dia do final dessa campanha que eu estava dirigindo. No mesmo dia, era no sábado, irmão. E eu cheguei na igreja, todo mundo olhando para mim assim, não acreditou. Eu falei, não, isso aqui é um fantasma que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fui amassado aquele dia, irmãos. Eu fui amassado, irmãos. Porque ele estava com 9 meses, então já era grande. Silvana não viu ele, mas eu vi, assim, eu tenho assim, a lembrança dele realmente como ele era, né? E esse dia eu fui, né? Fui terminar a campanha aqui, eu estava dirigindo no final, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus fala muito comigo ali dentro daquele hospital do São Luís, naqueles corredores sinistros, grandes, aqueles corredores sinistros lá. E Deus falava comigo. Deus falava comigo, a promessa ainda está de pé. Eu acho que na mensagem aqui, irmão, muito forte. Aqueles corredores muito sinistros do São Luís, assim, deserto, parecia aquelas casas de muito sinistro. E Deus falava comigo, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. E tinha uma patroa minha que já não trabalhava com ela, tinha muito tempo assim, há algum tempo. Mas nós tínhamos uma amizade, né? E eu estava assim, eu ia no final do corredor, depois voltar, mas esse corredor muito longo assim, ó. Muito longo assim. E quando eu vou, no final do corredor que eu volto, ela vinha, então eu encontro essa minha patroa. E ela vinha chorando assim, irmãos. A confirmação de Deus. E ela falava, não, Deus ainda vai te dar. Confirmando. Né? Ela não falou assim, a promessa do porque ela não era cristã, eu não entendia, mas aquilo eu entendi como uma resposta de Deus. Deus vai te dar outro, Deus vai te dar outro filho. Porque qual é o homem que não quer, não sei se todos, mas acredito que 99 quer ter um filho, né? O homem, né? E Deus falou, a promessa ainda está de pé. Então, irmãos, quando eu recebi aquela palavra tão forte, irmãos, que eu fui lá sepultar o meu filho, aquilo nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da minha cabeça. A promessa ainda está de pé. Ela falou que Deus vai me dar um homem. E a Silvana estava tão revoltada com Deus que ela falou, não, eu não quero mais, porque Deus, né? E Deus sempre falava comigo, a promessa ainda está de pé. E eu ficava, irmãos, ali, sempre confiando na promessa. Irmão, quando foi no outro ano, Deus deu. Foi muito, muito rápido. Não foi coisa, não, rapidinho Deus mandou Isaac. E Deus falou, olha, esse menino vai ser assim, a alegria da sua casa, né? Vai acabar aquele silêncio da sua casa, vai acabar. Aqui, ó, Isaac. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois de teimosa, diz a Silvana que de teimosa, vem a Esther, que ela estava tomando remédio, e vem a Esther. Então, Deus é bom, irmãos. Ele dá além do que você pede, né? Porque no Isaac, a Esther veio de brinde, irmãos. E a Esther é uma bênção, irmão. A Esther é uma bênção, viu? Isso é autoritário. Às vezes eu deixo, ela fica com a pia na mão dela, eu deixo o copo lá na mesa. Ela fala, ai papai, por que você não põe o copo na pia? Eu falo assim, meu Deus do céu, já basta. A mulher agora é saúde, irmãos. Autoritário, irmãos. É uma bênção, irmãos. Então Deus é assim, irmãos. Deus é assim, a bênção do Senhor, Ele dá em dobro. Você precisa passar por um processo, aleluia. Você precisa resistir o processo, irmãos. Porque o processo ele nunca é fácil. O processo nunca é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite nós temos que ser aquela igreja, irmãos, que Deus vai olhar assim. Essa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha igreja, que tem uma pouca força, aleluia. Glórias a Deus, não negou o meu nome, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe ser abalado por qualquer coisa, irmãos. Tem pessoas que muito pouca coisa abala. A pessoa está hoje na igreja assim. Eu graças a Deus assim, irmãos, todo o tempo que eu me converti assim, eu nunca me desviei assim, de verdade assim. Uma vez eu fiquei um pouquinho em casa, mas a Silvana falava assim, vamos para a igreja. Eu falei, não, Deus me deu um ministério, eu estou cumprindo o ministério de Deus aqui. Sabe qual era o ministério, irmãos? Cuidar da criança. Não, agora eu vou ficar cuidando das crianças. Se quando chegar bravo em casa, tu tem que ir para a igreja. Tu é o prédio de Deus. Eu falei, eu estou cumprindo aqui o ministério que Deus me deu. Deus me deu esse ministério de cuidar das crianças. Eu vou cuidar das crianças, você vai fazer a obra. Eu estava meio triste com algumas situações, irmãos. Eu fiquei ligado com Deus, mas ali em casa, sabe, aquela preguiça santa assim, vou cuidar só das crianças. Então, foi só isso, irmão, porque
Foi só esse tempo que eu fiquei assim, um pouco frio, né? Eu falava, não, vou cuidar das crianças, você vai para a igreja. Não, essa é a obra que Deus me deu, o ministério de Deus, irmão. Ô Silvano, você vai contestar esse ministério tão lindo, cuidar das crianças. Deus me deu esse ministério, Silvano. Você quer brigar com Deus? Toda vez que eu chego na hora do culto, eu já pegava o saco, ia fazer uma mamadeira, ia cuidar das crianças, fazer a obra. Mas foi pouco tempo, Deus me pegou. Então é assim, irmãos. Nós não podemos deixar ser abalado, aleluia, por qualquer coisa, não. Mas para quê? Como isso? Como? Nós temos que firmar, aleluia, os nossos alicerces, aleluia, na rocha, irmãos. No Senhor, ó glória, louvado seja Deus. Porque quando nós estamos firmados na palavra, no Senhor, aleluia, vem o vento, vem a tempestade, bate, aleluia, e nós não estamos abalados. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Porque Deus, Ele quer salvar. Ó glória, Deus, Ele quer salvar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui tantas igrejas cheias, irmãos. Meu Deus, eu não sei se eu posso falar que às vezes quando está na live assim, muitas coisas você fica, né? Mas, irmãos, tem igrejas que fazem eventos todos os finais de semana, irmão. E a igreja é cheia, porque principalmente em São Paulo tem muito isso, eventos, irmão, ofertas, as pessoas vão para eventos, as pessoas vão para ver bandas, irmãos, ritmos diferentes, irmãos. A igreja sempre está cheia, aleluia. Mas quando você chega numa igreja que prega a palavra, aleluia, e o Senhor chega, aleluia, e os baixinhos assim desajeitados para falar, aleluia, você tem que firmar na rocha, o vento vai vir e vai te derrubar, aleluia. As pessoas falam, não vou voltar mais aqui não. Eu vim aqui em busca, não venha para casa de Deus em busca de bens, em busca de bens materiais, não, aleluia, que Deus, Ele quer salvar, ó glória, louvado seja dado o nome do Senhor. Deus, Ele quer salvar, irmãos. Nos últimos dias, Deus tem falado no meu coração grandemente, aleluia. Esses dias eu falei assim, mano, já tem uns dias que eu não prego, Senhor. Meu Deus, a senhora falou, busca que Deus você vai ter a oportunidade. Está buscando? Eu falei, eu estou buscando, não buscar mais. Aí quando foi esses dias aí, fui convidado, eu preguei aqui, depois eu preguei no mato, preguei na casa de recuperação, preguei na igreja da essência, mas rapaz, o pastor aqui falou que tu é famoso, já X. E Deus começou, só que Deus sempre falava para mim, ó, vai falar o que eu não dá. Glória a Deus. Ó glória! Aleluia! Eu falo, Senhor, mas é tão bom você pregar uma palavra bonita e todo mundo sai batendo nas suas costas, te abraçando. Eita, que palavra bonita, que palavra de bênção. Você chega ali, tem uma fila ali só para te cumprimentar, irmãos. Que palavra de Deus, aleluia! Que palavra abençoada. Não, Deus vai falar, você vai estar lapada. Lapada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu, irmãos? Eu gosto muito de ver esses vídeos. E muitos daqui, ou alguns sabem que nos anos 90, essas pessoas, agora eu estou assim, irmãos, falando de coisa de velho, parece que eu estou parecendo. Irmãos, nos anos 90, né? Eu sou de 79, 90 e alguma coisa, eu já via muitas coisas, né? Assim, e a gente começa a ver os filhos, a criação, né? Como que era, né? Os pais falavam uma coisa assim, o filho obedecia na hora. Na hora meu pai não deixava ele sair na rua, e quando ele saía para trabalhar, eu falava, mãe, a mãe é sempre boazinha, sempre deixava, falar, não, ele vai chegar só às 5 horas, então tem 1 hora ainda. Aí eu saía, ela deixava. Mas quando dava a hora que meu pai chegar, eu corria e já estava em casa. E o pior, irmãos, vocês vão rir agora, às vezes o pessoal pensa que eu vim aqui pregar, eu conto tanta coisa, parece que eu estou contando história, mas irmãos, é coisa de Deus. Deus é tão maravilhoso. A obediência aos pais, irmãos. A obediência aos pais é o princípio da sabedoria, né? E da prosperidade, irmãos. Eu estava na casa dos meus amigos assim, às vezes tarde, e sabia que meu pai não era hora dele chegar. Mas tinha umas ovelhas assim no pasto, eu ia falar rapé, irmãos. Eu dava um pulo assim, irmão, na cadeira, achando que era Zé. Meu pai me chamava de Zé. E eu estava lá, irmão, olha, sabia que eu ia. E eu estava lá, irmão, jogando dominó na maior concentração, e a ovelha pé, irmãos, mas meu Deus, é meu pai. Era ovelha. Aí eu falei, cheguei em São Paulo, eu vou mudar o meu nome. O pessoal, qual é seu nome? É Zé Luiz. Zé Luiz, todo mundo só chama Zé Luiz. Eu mudei, irmão. Mudei. Meu nome é José Luiz, meu pastor chamava de Zé. Quando essa ovelha passava pé,
Meu pai. O coração saía na boca, eu pulava assim. Pai, que sinal eu vejo lá. Irmãos, é obediência, irmãos. Isso é obediência, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Era assim, irmão, antigamente. Aleluia. Porque você vê tantas pessoas hoje de sucesso, irmão. Tantas pessoas hoje que venceram na vida. Aleluia. Pessoas que não eram nem cristãos, mas obedeciam seus pais. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você obedece os seus pais, aleluia, vai se criando um alicerce, vai se criando um fundamento igual sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então não seja igual a esse que construiu a casa na areia, irmãos. Porque quando nós construímos a casa na areia, sabe aquele preguiçoso que vai construir e fala, não, eu vou cavar só um pouquinho aqui que não vai cair não, sabe? Esse é o preguiçoso, irmãos. Acha que nada vai acontecer. Aí o vento vem e leva, irmãos, e grande é a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a palavra desta noite, eu já vou estar entregando, irmãos. Glórias a Deus. É basicamente refletir, né? Foi o início da palavra que Deus me deu, que foi o 45, né? Quem é que você está obedecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que você obedece é aquele a qual você está servindo. Oh, glória! Só tem dois: Deus e o capeta. A quem é que você está obedecendo? Amém? Você está firmando os seus propósitos, aleluia. Você está firmando a sua fé, a sua casa na rocha, aleluia. Ela não vai ser abalada, porque o Senhor sustenta. Oh, glória! Amém? Essa é a palavra. Glória a Deus. Deus, a palavra bem rápida assim, mas eu acredito que Deus falou, porque Deus falou grande comigo. Grandemente, ó, desde lá de casa, estava lá no sol, que eu sempre comentei isso, os meninos não deixam estudar, eu subo no sol, tem um buraco assim, eu subo no sol, tem nada, aí fico lá, irmãos. Essas vezes eu fico lá, fazendo aquela festa, e eu fico lá. E Deus falou comigo dentro daquele sol, que Deus, Ele quer salvar. Ele quer salvar. Não adianta essa igreja que está cheia de pessoas que vai sair ali fora, aleluia. Todos perdidos, não, aleluia, Deus, Ele quer salvar, aleluia, e as pessoas que saem daqui, elas saem cheias, saem alimentadas, irmão, de bucho cheio,